No SET Expo 2015, eu recebo André Barbosa Filho, ele é superintendente executivo de relacionamento da EBC e a gente conversa agora sobre o papel da TV hoje em dia. Tudo bem, André? Tudo bem, querida. Como vai? Tudo Obrigado bem, pela oportunidade. Seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Hoje em dia a TV ela tem vários acessos com relação ao conteúdo, né? E como isso impacta o público? Olha, bastante, porque nós sempre acostumamos a ver televisão sob o ponto de vista da televisão mandar informações para a gente de modo passivo assistia a televisão, trocava o canal que a gente gostaria. Isso sempre foi assim nos últimos 50 anos, né? Entretanto, com a chegada da internet, a televisão teve que mudar e está mudando, apesar de haver ainda uma resistência muito grande em relação aos modelos, mas ela já está aí com a televisão conectada, com a televisão everywhere, que você tem o mesmo conteúdo sendo passado em várias plataformas, desde o smartphone ao tablet, ao laptop, à própria televisão em si. Então o televisor em si, apesar de toda essa concorrência, ele ainda tem números muito interessantes. 52% da população norte-americana ainda vê vídeos pela televisão, ou seja, não é pela transmissão de televisão, mas é no aparelho de televisão. Ou seja, você está usando aí o aparelho da televisão para conectar com a internet, ver sua Smart TV, então você vai ter possibilidade de ver tudo que a internet está colocando na sua tela, desde programas por streaming como Netflix, como Roku, ou mesmo os programas que vêm através do cabo ou dos sistemas por satélite, no qual você tem lá um portal, um painel de ofertas de produtos, de séries, de filmes, de programas, no qual você escolhe e paga por eles. Na verdade, a televisão aberta, ela sofreu muito ao longo desses últimos anos, exatamente porque essas ofertas todas são ofertas no qual a modernidade aparece ali na programação e a televisão nem sempre aberta conseguiu acompanhar essa modernidade, apesar... E no caso eu faço uma distinção, a televisão brasileira é uma televisão com uma qualidade de excelência que se encontra em poucos países do mundo. Na Europa, por exemplo, não há uma televisão como a televisão brasileira. Nos Estados Unidos, sim, você encontra a CBS, que tem um grande oferta de programas muito bem feitos, inclusive abertos. Mas nós temos o futebol, as novelas e tudo isso. Então, para o Brasil, a pergunta é: o que fazer sem que a gente fira exatamente esse comportamento do brasileiro, que é distinto do comportamento de outros países do mundo? Falando em comportamento, esse público que recebe esse tipo de conteúdo agora totalmente diferente, cada vez mais diferenciado, qual é o perfil dele hoje em dia? Olha, algumas pesquisas, eu quero citar os Estados Unidos exatamente porque os Estados Unidos está, como sempre esteve, na frente de algumas questões ligadas à tecnologia. Até pelo próprio mercado, seu mercado evoluído e tudo isso. Nos últimos anos, a televisão aberta, como eu estava dizendo, caiu bastante, chegou a índice de 9% apenas de audiência exclusiva nos Estados Unidos. Nos últimos 3 anos houve um crescimento, chegou agora ao ano de começo de 2015 a 17%. Se você pensar 17%, não é muito longe dos 50%, mas 17% de 340 milhões de pessoas é bastante coisa. Então, até porque ela estava em decadência e começou a crescer de novo. Por quê? Aquilo que a gente chama de disruptura. Como existe uma oferta muito grande de plataformas, o público hoje tem a capacidade de escolher as plataformas. Isso fez com que a indústria e exatamente o seu modelo de negócio, os modelos de negócio da indústria, tivesse que mudar. Então a gente tinha regras, por exemplo, como long tail, quer dizer, você ia desde a fabricação do chip até a produção do conteúdo, que é uma escala de produção, e você tinha também a questão de você ter a globalização desse processo. Hoje em dia, o que os economistas estão dizendo que é aquilo que é a tendência é exatamente o fato de que você tem nichos e não tem mais um produto killer, um produto campeão. Você não lança um produto único, você lança vários produtos, o que complica a vida da indústria, na medida também que ela não tem um controle exato daquilo que vai chegar lá no final em termos de venda. Ela calcula, tenta manter o esquema da escala, mas o público, por exemplo, como no caso dos Estados Unidos, resolveu
apagar a TV a cabo e a TV por satélite pouco a pouco, que se chama cord cutting, esse processo, um processo de corte das cordas, né, cord cutting, para assinar o Netflix, para assinar o Hulu, para assinar o Roku, para assinar os streamings, ou seja, você recebe por internet todo aquele portal e paga $4, enquanto você pagava $29 no cabo. Então, há uma diferença financeira. Mas não é só isso. É que o cabo e o DTH, que é o satélite, você faz o famoso esquema de oferta de grade linear, ou seja, você apresenta os programas em grade com horário fixo. Então você é obrigado a acompanhar aquele programa que você gosta no horário fixo. Isso é ruim? Não, ainda muita gente assiste, muita gente está acostumada com esse processo. Mas uma tendência que mostra nos Estados Unidos, uma inversão desse processo, passa a preocupar os produtores de TV a cabo e de DTH. Por quê? As pessoas querem ver aquele mesmo conteúdo a hora que quiserem e várias vezes, por um valor muito mais baixo. Então essa soma de vetores, preços baixos e por demanda, acabaram fazendo com que esses sistemas por streaming, tipo Netflix, ficassem com hoje tipo 60% da cobertura. A CBS, que sempre foi uma estrutura de programação liminar, a Columbia Broadcasting System, que é a maior empresa de televisão do mundo, ela já tem 52% da sua programação em streaming. Então, todas as emissoras brasileiras também já estão se preparando para o over the top, para esse OTT, que é exatamente a transmissão por streaming, ou seja, você precisa ter internet. Aí a pergunta que eu faço, a ONU divulgou ano passado um número alarmante. 4,6 bilhões de pessoas não têm internet no mundo. 4,6 bilhões. Desses, 1 bilhão não tem luz, não tem energia. Eles estão fora completamente. Ou é para o gerador, ou não tem condição de ver televisão, ou por pilha, né? Ver rádio por pilha. Mas desses 3,6, retirando esse 1 bilhão, 3,6 é mais da metade do público do mundo. Então, todos os nossos processos, todos o que a gente está ouvindo do Facebook, do Google, ou internet.org, todos eles admitem a banda larga. Você precisa ter a banda larga em casa. No Brasil, esse número chega a quase 70 milhões de brasileiros que não têm banda larga domiciliar. É cerca de 48% da população brasileira que tem, 52% não tem ainda. Está crescendo? Está crescendo. Há muito empenho do governo nesse sentido, as empresas também têm interesse em ampliar, mas é um processo muito caro e lento. Então, por que não usar a televisão digital como um meio de transporte de dados para um público que tem 97% desses aparelhos na casa? Se você somar isso para o mundo, 78% das residências em todo o mundo tem televisão. Só não é maior por causa desse 1 bilhão de pessoas que não têm energia, senão quase 100% das pessoas teriam televisão. Como a televisão é digital e como a plataforma é digital, igual à internet, você pode passar dados por ela. E, portanto, esse é o projeto que nós fizemos no Brasil agora, e que agora passou a ser um programa público e que nos dá bastante alento da possibilidade de usar, através de uma tecnologia essencialmente brasileira, da PUC do Rio de Janeiro, exatamente do professor Luiz Fernando Soares, a possibilidade da gente trabalhar para a América Latina, para a África, no sentido de alcançar essa universalidade da banda larga, vamos dizer assim. Tá certo, André. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. SET Expo 2015, o maior evento de broadcast e novas mídias da América Latina.